anunciais a morte do Senhor até que venha. Os irmãos podem tomar assento. Amados irmãos, por que eu apenas li esses 3 versículos? E aí o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração a importância de nós entendermos a seriedade que esse ritual ele quer e ele exige de nós. Paulo ele vai escrever essa carta aos Coríntios muito por conta da falta de seriedade, temor e reverência que existia nesse ritual. Porque o versículo 20 vai dizer: de sorte que quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhai os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Eu digo seriedade porque esse ritual, irmão, Santa Ceia, nos traz a lembrança da morte e ressurreição de Cristo Jesus. E esta morte e ressurreição, ela vai resultar em algo que outrora, não nós, mas nossos pais, nossos primeiros pais, haviam perdido: a comunhão para com Deus. Com a entrada do pecado, toda a humanidade se viu na necessidade de que essa comunhão ela fosse reatada. E isso vai iniciar-se no Antigo Testamento, porque toda alma que pecava necessitava de um animal a ser imolado para a expiação de pecado. E nós lemos esse versículo, esses 3 versículos, mas eu gostaria de pedir aos irmãos que lessem, por gentileza, acompanhassem, melhor dizendo, livro de Levítico, no seu capítulo 4. Levítico, capítulo 4. O primeiro versículo diz: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo que quando uma alma pecar por erro contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca do que se não deve fazer, e fazer contra algum deles, se o sacerdote ungido pecar, para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado, que pecou, um novilho sem mancha ao Senhor por expiação do pecado. E trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, e porá a sua mão sobre a cabeça do novilho, e degolará o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho, e o trará à tenda da congregação. E o sacerdote molhará o seu dedo no sangue, e daquele sangue espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. Também porá o sacerdote daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, altar que está na tenda da congregação. E todo o resto do sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está à porta de toda a congregação. Eu gostaria ainda de estar lendo do verso 15 ao verso 18 deste mesmo capítulo, ou melhor dizendo, do 13 ao 18. Mas se toda a congregação de Israel errar, e o negócio for oculto aos olhos da congregação, e se fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor, aquilo que não se deve fazer, e forem culpados, e o pecado em que pecarem for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação do pecado, e o trará diante da tenda da congregação. E os anciões da congregação porão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e degolar-se-á o novilho perante o Senhor. Então o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo daquele mesmo sangue, e a espargirá 7 vezes perante o Senhor diante do véu.
e daquele sangue porá sobre as pontas do altar, que está perante a face do Senhor, na tenda da congregação, e todo o resto do sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. Nesse tempo se fazia necessário toda aquela alma que pecava uma substituição. Isso que os irmãos acompanharam comigo aqui na leitura, que o ancião, ele colocava a sua mão sobre a cabeça do novilho que seria imolado. Era como uma simbologia de transferência. Simbolizava transferir o pecado para todo aquele animal que seria imolado. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é tido, Ele é classificado, Ele é chamado de Cordeiro de Deus. Porque na antiga aliança, todos esses animais que eram sacrificados, tinha uma ideia, um pensamento de que aquele sacrifício era de caráter transitório. Porque todas as vezes que pecavam necessitariam de mais animais. Só que na pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, esse sacrifício ele foi único, suficiente e perfeito. Agora não mais necessita de um sumo sacerdote para poder fazer a expiação do pecado. Você peca, isso nós vamos fazer até a vinda de Cristo. Mas você aprendendo, na lição nós aprendemos isso, que nos arrependemos da prática que cometemos e o Espírito Santo, ele vai trazer a luz disso para nós e nós vamos receber, uma vez que arrependido, o perdão de Deus, o perdão do Pai. Então este ritual, ele requer de nós maior seriedade. Paulo vai observar que não havia uma reverência de acordo ou proporcional ao que este ritual exigia. No nosso tempo presente, não é diferente. Cada um faz da maneira que quer, ou leva a sua vida da maneira que quer. Só que neste ritual aqui, Paulo, ele vai salientar uma coisa para nós. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim toma desse pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, não discerne o corpo de Cristo, não fará parte do corpo de Cristo. Então, a seriedade que este ritual ele exige de nós, exige nos tempos primórdios, exigiu nos tempos da igreja de Corinto, é a mesma exigência no tempo vigente. Nós precisamos entender o real sentido disso daqui. Jesus não apenas morreu, mas ele ressuscitou. E esse meio tempo de morte e ressurreição resultou para nós o que? Vida com Deus. Se hoje nós temos paz com Deus, é por conta da morte vicária de Cristo Jesus no Calvário. Se hoje nós temos comunhão com Deus, é porque Jesus morreu e ressuscitou. Foi falado aqui pelo nosso pastor. O castigo que hoje nos traz a paz estava sobre quem? Sobre ele. E pelas suas pisaduras ou sofrimentos, nós fomos sarados. Então leve mais a sério. O Espírito Santo de Deus sabe por que ele está falando isso com ele. Leve mais a sério. Não faça como a igreja de Corinto, que comiam e não esperavam um pelos outros, comiam deliberadamente, desenfreadamente, como se isso aqui fosse uma comida. Não! Existe uma simbologia, não é meramente um pedacinho de pão, não é meramente um pouquinho de suco de uva. Não, isso tem uma representatividade muito profunda. E se nós não formos participantes disso daqui,
não temos comunhão com Cristo. A seriedade que exige esse ritual. A igreja de Corinto foi advertida, porque estavam fazendo uso da ceia do Senhor de forma incorreta. Não queira ser um advertido por Deus por fazer uso da Santa Ceia de forma incorreta. Porque nós temos uma advertência, e todos sabem disso, até criança sabe disso. Quando o pai adverte a criança: se você não tomar posição, o papai vai te corrigir, vai te bater. O papai não quer te bater, mas vai te bater. Para nós adultos não é dessa forma. Para nós adultos nós somos advertidos, para que naquele grande dia nós possamos ouvir: vinde bendito de meu Pai. E se nós formos advertidos e não der ouvido, você não vai ouvir: vinde bendito de meu Pai. Então nesta noite examine-se a si mesmo. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo para nós não examina o teu irmão, não, examine você. Até porque você não anda 24 horas com o teu irmão. Você não sonda, não esquadrinha o íntimo do teu irmão. Quem faz isso sou eu, o Espírito Santo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Amém, irmão? Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu vou estar aqui abrindo a oportunidade para quem tem pedido de perdão, ou quer fazer um pedido de perdão. Eu não vou me alongar muito, porque, volto a dizer, examine-se. A melhor pessoa depois de Deus para saber o que se passa no nosso coração, o que nós fizemos horas atrás, dias atrás, só Deus e nós. Sim ou não? Só Deus e nós. Então não cabe a mim: você não, você mesmo. Faz um autoexame, uma análise. Será que eu estou condizente com os requisitos para participar da Santa Ceia do Senhor? Se não tem ninguém, eu já gostaria de estar abrindo aqui aquela oportunidade, que nós fazemos, que é de comum, os irmãos recitarem o versículo bíblico. Eu vou estar lavando as minhas mãos. Amém, irmãos? Aquele aluno exemplar, aquele crente que tem uma vivência com a palavra de Deus, agora vai destrinchar aqui nos versículos bíblicos. Amém? Amém, irmãos? Eu não tinha nem reparado, o pastor só Jesus, né? Esse negócio. Só porque o presbítero Tiago não gosta muito desse negócio, ele faz isso. É ele ou é a Ágata que faz isso? É você, né, Ágata? Só Jesus. Irmãos, com a permissão do nosso pastor, fique de pé, por gentileza. E eu gostaria de pedir o nosso presbítero Arilson, amém? O ministro de Deus vai estar também aqui orando pelo pão. Paz do Senhor, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Pai, aqui está, meus irmãos, Senhor, esse pão. Ó Deus, a padaria fez, Pai amado, o homem fez. Mas como, Pai amado, teu filho ministrou nessa noite, está representando, Pai amado, o seu corpo, que é partido por vós. Pai amado, que o Senhor possa abençoar a igreja, Pai amado, que vai participar. Ó Deus, que eu possa curar, libertar e fortalecer. Dá vitória ao teu povo. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Permissão, nosso pastor, se coloque de pé. Senhor, nosso Deus e Pai, eu te apresento agora, Pai amado, esse cálice. Ó Deus, que vai representar o teu sangue, Pai. Pai, eu te peço também, Pai amado, a tua igreja, a sua noiva, fortaleça a mesma, Pai amado, ó Senhor, a participar, Pai querido, que até a sua volta nós viemos estar firme de pé, Pai amado, diante desse ato. Ó Senhor, que o Senhor possa abençoar toda a tua casa. São essas bênçãos que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Presbítero Tiago.